Vamos retomar onde a gente parou, antes de Purim. A história. História não, se chama Torá, Torá e Horá, ensinamento. Mas a parte do Tanakh que a gente estava contando sobre o Yerovam ben Navat. Então, só para lembrar, o reinado tinha sido dividido em dois, depois do falecimento de Shlomo HaMelech. O filho de Shlomo se chamava, vamos ver se... Rehavam, e o outro concorrente se chamava Yeravam. E ele era um perverso, e ele não queria, ele é um grande sábio da Torá, mas ele, infelizmente, acabou sendo aquele que é o pecador, e fez com que o povo pecasse. Ele colocou 2 bezerros de ouro, um no norte e outro no sul, para que a intenção inicial dele é para impedir que o povo fosse até Jerusalém, para se eventualmente se reunir com o seu oponente, poderiam acabar virando as costas para ele. Então, a partir daí, ele vai de mal a pior. Quer dizer, pior que a Vodazara não tem, mas ele continua nessa... Uma mentira nunca é forte o suficiente para se sustentar sozinha. Você precisa de outra mentira para encobrir a outra mentira para encobrir a outra. A pessoa que fala a verdade não precisa ter boa memória. O mentiroso precisa ter boa memória para lembrar o que ele falou para quem e quando. E sustentar. E sustentar tudo aquilo é difícil. Então, o Yeravam, ele faz algo que a gente pode comparar com um reformismo. Não existe, na verdade, eu ouvi de um grande rabino que nós somos reformistas. Nós, judeus religiosos, somos reformistas. A gente veio aqui para reformar o mundo. A gente não quer deixar o mundo continuar do jeito que ele está e abaixar a cabeça para as mudanças e para as modas da época. A gente está aqui com o intuito de reformar. Certo? Que susto. Você ficou assustado? Mas Yeravam, ele queria reformar a Torá, algo que é impossível. Então, na palavra reformista também não existe, porque não tem como você reformar. A Torá é perfeita, não dá para você reformar ou mudar. E sim abandonar os caminhos da Torá. Você abandona os caminhos da Torá dizendo isso em nome da Torá. Então, essa é a face, a máscara que você coloca, chamada Torá, e você manipula ela para os teus interesses. Então, o que acontece? Se a ideia dele foi prevenir que o povo fosse para Jerusalém, então ele precisou fazer algo que substituísse o templo. Então ele fez os dois bezerros de ouro. Pô, mas o templo não é só um lugar de adoração, você tem todo um serviço no templo. Você precisa de funcionários no templo, correspondentes ao que seriam os Kohanim, os sacerdotes. O que ele vai fazer? Então ele precisa agora convencer a turma que sirvam lá como o que seria equivalente, lehavdil, né, no lado contrário, para sacerdotes. Então, os primeiros candidatos na cabeça dele seriam pessoas que já eram Kohanim. Então ele chega para os Kohanim e fala: olha, vocês já conhecem o trabalho, né? Não querem trabalhar para mim? E aí, esses Kohanim, muitos deles eram fiéis a Hashem. E eles já viram que a coisa tinha perdido completamente os freios, e eles, ao invés de servir lá, eles saíram correndo e tomaram a atitude talvez a mais difícil, de abandonar onde agora estavam estabilizados, onde eles estavam morando, onde teoricamente iam ter menos impostos, mas eles tomaram a atitude de ir para Jerusalém e saber que lá é o lugar que é onde eles poderiam seguir a Torá da maneira correta. E não só isso, milhares de outros Yehudim também acompanharam e acabaram abandonando o Yeravam. Então, o Rehavam, ele acabou ganhando, nesse momento, mais força. Mas tem fechado aqui. Tinha fechado. Boa pergunta. Então, só no Hag. Uma opção aqui talvez era fechado só no Hag. Eu acho que é a opção, acho que não. Mas, da mesma maneira que a gente contou antes, que eles tinham um jeito de contrabandear, que isso já é antigo, mas eles contrabandeavam para poder ir até Jerusalém, dizendo que eles iam lá fazer, amassar os seus figos, etc. Então, provavelmente, eles fizeram alguma maneira para poder passar, né? Ultrapassar a fronteira, deportar, já é uma coisa antiga. Bom, então, sobraram alguns Kohanim e Levim, mas ele viu que os Kohanim e Levim talvez não era uma boa opção para ele, porque talvez eles até fossem trabalhar para ele, mas eventualmente eles iam fazer o trabalho contrário. Eles iriam fingir que estão trabalhando para ele, mas quando as pessoas viessem até o templo adorar ídolos, eles iriam dizer: ó,
aqui não é o lugar certo, você está aqui sendo enganado, aqui é o ídolo, aqui não é Hashem, etc. Então ele ficou desconfiado deles. O que ele fez? Então agora ele vem com uma nova ideologia. A ideologia da igualdade de direitos. Não sei se você já ouviu falar isso. Não precisa ser Cohen para trabalhar no Beit HaMikdash. Porque já não estamos nem falando de Beit HaMikdash, já estamos falando da primeira mentira, que era a idolatria. Mas essa história de Cohen já é obsoleta. Tanto é que Hashem ele tinha dito que o rei de Israel teria que ser descendente de Davi. Não mudou. E verdade, realmente temporariamente mudou, inclusive com o aval do profeta Riashidoni. Passou para mim. Então essa história que era de Kohanim é uma coisa antiga. Certo? Hoje já não se aplica mais. E se você for ver ainda mais, antigamente, antes da história do bezerro de ouro, quem que servia? Pessoa de qualquer tribo, tinha que ser o primogênito. Então você vê que não é uma coisa estável, né? Não é uma coisa fixa, como as coisas se repetem hoje em dia, né? Eu já várias vezes ouvi de pessoas falando, né? Esse negócio de que judaísmo, para ser judeu, depende da mãe, não era sempre assim, né? Isso aqui foi uma coisa que os sábios decidiram, porque às vezes não dá para saber quem é o pai. Aí falo, bom, isso aqui veio de uma peça de teatro do Newton Bonder, certo? Então, de lá que veio esse comentário que nunca existiu. E eu faço a pergunta muito simples. Abraão tinha 2 filhos, Ismael da Hagar e Yitzhak da Sara. Qual foi o judeu? Ah, é verdade, nunca pensei nisso. Pronto. Essa não é uma prova absoluta entre nós, porque ainda está antes da Torá ter sido dado, mas se você for olhar na Parashat, se eu não me engano, Kitetse, ela fala lá exatamente, não vou entrar agora no mérito, mas está lá claramente que teu filho, tua filha, se casar, etc., que vai atrás da mãe. Então, essa ideia de querer acomodar as leis da Torá para aquilo que é conveniente para você, então isso foi o que ele fez. Ele foi considerado aquele que pecou e fez com que os outros pecassem. E você imagina, se até hoje você era proibido de ser Cohen, de repente alguém te chama, opa, vem aqui, agora você é Cohen. Não estamos falando de uma época que Cohen hoje não tem vantagem nenhuma. Vantagem. Birkat Kohanim, é legal. Às vezes você recebe o zihut, o mérito, mas por Hashem, uma coisa sagrada. Mas como ganhar alguma coisa, não faz tanta diferença. Na época, Cohen, ainda eles eram vindo do Beit HaMikdash, que sabiam que o Cohen era escolhido, eles viam aqui do chá, que eles eram distintos. Opa, quem quer ser promovido a Cohen, levanta a mão. Ah, esse cara eu voto nele. Aí tá certo, sem dúvida que ele tá certo. Quem falou que tinha que ser Cohen? Claro, o que é mais conveniente pega muito mais rápido. A verdade custa muito mais caro, certo? Por isso que a Torá não é popular. A Torá não é propaganda. A propaganda nossa judaica é muito ruim. Nós sempre fomos péssimos de propaganda. Deus foi oferecer a Torá para os povos. Ele conseguiu? Ninguém quis comprar. O povo judeu aceitou. Tá certo? Ah, que é de graça, pegou 2. A gente nunca foi de bom de marketing. Então, pegou. A única diferença, é bom a gente saber, que ao longo das gerações, a verdade, ela fica. Ela é silenciosa, mas ela é permanente. A mentira, ela pega com muito fogo, se alastra com facilidade. Todo mundo quer e grita e fala, vem com muito barulho. Só que, no final das contas, infelizmente, essas 10 tribos sumiram e deixaram de existir completamente. Tem opiniões que falam que vai voltar quando o Mashiach chegar, onde elas estão, mas saíram completamente do convívio com o povo judeu. Bom, agora ele tinha outro problema, que agora ele também tem que, certo? Ele também tem que dar um jeito. Qual que era o outro problema? O outro problema era que, ainda assim, ele queria garantir que ninguém viajasse para Jerusalém em Sukkot. Afinal, é uma das festas. Ele já colocou guardas, mas vai que eles dão um jeito de entrar. Pensa não? Hã? Pensa não? Aqui ele traz de Sukkot. E a justificativa do Sukkot faz mais sentido. Talvez uma vez que ele conseguiu Sukkot, aí Pesach e Shavuot já foi no embalo. Qual que foi Não, o que ele fez? Ele falou, não, a gente precisa fazer... Sukkot não é nessa data mais. Sukkot não é no dia 15 de Tishrei. Sukkot, na verdade, ele vai para um mês depois. Reshvan. Por quê? Então ele fala o seguinte...
A Torá coloca para gente, o Sukkot ele está ligado com a colheita dos frutos, certo? Todas as festas da Torá estão ligadas com a colheita, trazer para dentro de casa. Na verdade, o Sukkot está ligado com trazer dentro de casa. Os frutos que já estão maduros, você traz ele para dentro de casa. Isso funciona em Yerushalayim. Depende a tua localização, aonde você está, demora mais para os frutos amadurecerem. Aonde nós estamos é em Rejvan. E está na Torá. A Torá não fala que é a época que você traz para dentro de casa. Então, para a gente, para quem não entende de Torá e para quem já está nessa, faz sentido. Né? E como uma mentira vai trazendo a outra. Mas, ainda assim, a mentira pega com facilidade, mas as pessoas com um pouco mais de serra, cabeça, não são levadas. E aí, então, ele viu que talvez ainda ele corria risco de que algumas pessoas mais obsoletas, aqueles antigos que ainda praticavam as mitzvot antigas, que era para outros tempos, outras épocas, eles ainda assim estavam sendo cabeça dura. Então, ele impôs isso com soldados armados para garantir, imagina, um próprio Yehudi, agora, garantindo que não celebrassem Sukkot em Sukkot, e que sim celebrassem Sukkot um mês depois. E, infelizmente, com a força e com a propaganda, ele acabou conseguindo que esse povo, no início, tinham o bezerro de ouro como um assessor, como era a proposta dele inicial, dizendo, ninguém está servindo o bezerro de ouro. Você tinha os cruvim no templo, aqui a gente tem bezerro, e bezerro tem a ver com as carruagens celestial, e tarará. Passa um tempo, as pessoas esquecem dessa pequena diferença, essa vírgula, a vírgula vai embora e virou bezerro de ouro diretamente, virou idolatria. Então, não podia ir mais para Yerushalayim. Você não tinha mais o contato com o templo. Você perde o contato com os Yodim que ainda estão mantendo a tradição. E uma mentira leva a outra. Então, infelizmente, grande parte dessas tribos passaram a fazer idolatria. E é o que a Torá diz para a gente, que é copiar os modos dos povos que estão ao seu redor, que a Torá tanto se preocupa e fala para a gente não aprender do Chokot Hagoim, do caminho, da conduta dos povos que estão ao seu redor. E eles passaram a fazer idolatria. Dúvidas? Mas eles não voltaram. Eles não voltaram. Não voltaram. Por que você não voltaram? Eles foram, essas 10 tribos se perderam. Se perderam. E ele e o Que? E o rei. A gente vai vendo tem um midrash no final que a Hashem vai oferecer para ele fazer tshuva, etc., mas ele morreu pecador. E aí, quando a gente fala de idolatria, cabe lembrar uma das histórias talmúdicas, talvez mais básicas, que falam sobre a idolatria, para a gente entender como era esse desejo da idolatria. Já contamos várias vezes que os Rahamim tiraram esse desejo, etc. Mas essa passagem é uma passagem chave para a gente ter uma noção. Haviam sábios que estavam discutindo na época da Gemara, e eles falavam, eles começaram a discutir a respeito de um dos últimos reis, não de Yeravam, não de Israel, Malchei Israel, sim de Malchei Yehudá, que esse era chamado Menashe. Esse rei Menashe tá dando para ouvir, Mordecai? Mordecai escreveu que tá. Esse rei Menashe, ele fez idolatria. E os sábios da Guemará, muitos anos depois, estavam discutindo, não sei porquê, tá baixo o som. Eles estavam discutindo a respeito. E eles estavam discutindo a respeito desse rei Menashe e falaram de uma maneira desrespeitosa, criticando ele. O rei Menashe, o cara que fez idolatria. E foram sábios. E esse sábio, à noite, aparece para ele no sonho o rei Menashe, aquele que foi criticado. E ele vira e pergunta para o sábio uma pergunta de Torá. E o sábio fala, uau, pergunta boa. Não sei. E aí, ele vai lá e dá a resposta. O sábio fala, uau, você sabe muita Torá, você manja mesmo.
Mas me fala uma coisa, você manjando tanto de Torá, como que você fez a idolatria? E aí ele falou, eu quero te dizer uma coisa. Se você tivesse lá comigo, você ainda adoraria os ídolos mais do que eu. Você teria arrancado suas roupas para poder correr mais rápido. A roupa tem um certo peso. Quem é nadador, não vai nadar de camiseta. Então, quanto menos roupa, você corre mais. Você ia até tirar as roupas, ou seja, se expor publicamente para poder correr um pouco, mas chegar um pouco antes, correr mais rápido para conseguir alcançar o ídolo com toda a sua força. Essa foi a resposta que ele deu para o sábio. Se está registrado na Gemara, a mensagem muito forte, que número um, a gente não pode criticar aqueles, judeus. Eu sempre falo quando a gente estuda a Torá, fala, não estou aqui para criticar, apontar o dedo, nem que seja para Korah, a gente está aqui para aprender o que a gente deve repetir, o que a gente não deve repetir. Mas a gente saber que realmente esse Yetzirará é uma coisa inacreditável, uma coisa quase que incontrolável, porque estamos falando aqui de grandes sábios, uma coisa quase que incontrolável, a ponto que os sábios viram que se não tirassem esse Yetzirará, talvez não estaríamos mais por aqui hoje. Quer dizer, realmente era uma coisa muito difícil. E a ideia da gente também nunca julgar outra pessoa até que você esteja no lugar dela. Dúvidas? Comentários? É um desejo sexual também. Não. Então, o desejo sexual que eles tiraram, então a história da Gemara conta que eles conseguiram, com a força da Torá e etc., tirar o desejo da idolatria. Quando eles viram que deu certo, então eles falaram, bom, já que estamos ganhando, então vamos aproveitar e tirar o desejo sexual também. Porque assim também é uma das coisas que destrói, uma sociedade, destrói os casamentos, etc. E aí eles fizeram isso. Só que naquela noite nem a galinha chocou ovo. Botou ovo, aliás. Certo? Ou seja, afetou o ser humano. O ser humano é o objetivo da criação. Então, se o ser humano foi afetado, ele afeta todos aqueles que vieram antes, todos os seres vivos que foram criados para poder ajudar o ser humano a chegar à nossa função. E aí eles entenderam que realmente isso tinha uma necessidade essencial que a Hashem fez, caso contrário, as pessoas talvez não teriam filhos. Mas eles conseguiram que aquelas proibições clássicas do incesto, que a Torá fala que é parentes próximos, então esse eles conseguiram tirar. E é uma coisa incrível se você parar e pensar. Infelizmente tem pessoas que são malvadas até esse ponto, mas não é um instinto natural de um parente próximo ter esse desejo por alguém de família próxima. Então você vê realmente que é uma coisa espiritual que a gente tem e se ficou, quer dizer que é algo importante e algo sagrado, como a gente já falou várias vezes, e algo que dá para ser dominado. A gente tem que todo dia se esforçar, Zotatura, Acharei Levavchem, Acharei Nechem, Achar Adem Zonim Acharem, não seguir os seus olhos, seu coração, que vocês se pervertem através dele. Os profetas saíram, né? Sim, aí teve um preço alto, porque o que acontece? Hashem precisa dar o livre-arbítrio. Então eles tinham um desejo muito forte de idolatria, mas ao mesmo tempo eles tinham a profecia em abundância. Era mais fácil o acesso à profecia. Então Hashem falou, se você quer que eu tire o desejo da idolatria, vai ter um preço a se pagar, tem um custo, e esse custo foi o acesso fácil à profecia se diminuiu. Então, temos profetas até hoje? Temos, mas é muito mais difícil, muito mais raro. Antigamente você tinha vários profetas e era mais acessível chegar no nível de profecia. Então, porque a Hashem, ele dá para a gente, né, se ficasse a profecia, então a gente ia perder o livre-arbítrio, ia ficar muito fácil de servir a Hashem, então não pode ficar fácil, né? Só não tem graça. Então, assim que... Bruno, você está aí? Você perguntou quem? Quem e o quê? Eu não vi em que momento que você perguntou. Pode escrever agora. Ok. Só para complementar, quando ele fala aqui de igualdade de direitos, que é justamente algumas das coisas hoje que está muito na moda, né? O homem, a mulher, o homem na sinagoga, a mulher não pode fazer as mesmas coisas, etc. Então,
a ideologia dele parecia muito bonita. As pessoas compraram a ideia, né? E como isso acabou trazendo desastres dentro do nosso povo. Uma coisa curiosa que você vê que quando, na época do Talmud, você teve aqueles chamados Sadok, o Baitus, que eram dois alunos sábios da época do Talmud, que eles abandonaram a Torá oral, eles falaram que só acreditam na Torá escrita. Cadê os descendentes deles? Cadê a continuação? Por que não teve? Por um motivo muito simples. Porque a partir do momento que você não tem um critério absoluto, muito claro, de como interpretar a Torá, você vai dizer, não tem a Torá oral. Beleza, tá bom. Mas o que está escrito na Torá? Está escrito lá, coloque um sinal para você. Como você vai interpretar? Não, eu interpreto. Então agora você é o sábio. Só que teu vizinho vai interpretar de forma diferente. E aí não tem mais critério. Cada um interpreta como quer e se perde. Então não tem como se tornar um pensamento único, coerente, ao longo das gerações, se você não tem valores e critérios que são baseados na Torá, absolutamente falando. Então, não tem como, a mentira não tem como ter perna longa, não tem como ela sustentar. Especialmente quando está usando a mentira com a máscara da Torá. Não vai dar certo. E nunca deu certo e não vai dar certo. Por quê? A partir do momento que você abre para comentários particulares, interpretações suas, então cada um interpreta como quer. E de novo, aí eu vou brigar com você, porque você interpreta do teu jeito, eu interpreto do meu. Aí você abre a sua sublinha, eu abro a minha sublinha, aí você vai ter a sub da sub, e aí se perde completamente. Por outro lado, Yodim que seguem a Halachá, você tem várias caras completamente diferentes, várias cores completamente diferentes dentro dos Yehudim, costumes, etc. Mas ainda assim, a direção é a mesma. Por quê? Você está baseado em valores, em diretrizes absolutas. É incrível como realmente a Torá é imutável. Não adianta. Não adianta. Todos aqueles que tentaram reformar, mudar, adaptar, você não gosta? Tudo bem, vai embora. Não faz. Não tenta mudar a Torá para aquilo que é conveniente. Até hoje, né? Não estou dando uma orientação para que se você não gosta, vá embora. Se você não gosta, é porque você ainda não procurou o suficiente. Fala. Não, até hoje. Você não muda. Uma coisa importante da gente só levar em consideração, o que eu estou criticando aqui, não estou criticando Deus nos livre pessoas. Eu estou criticando aqui a forma de pensar. A ideia e você propagar essa ideia. Quando a gente fala de pessoas, e a pessoa fala, não, mas eu sou reformista, eu vou aqui, eu vou ali, de forma nenhuma, um Yehudi, a gente sempre tem que olhar para ele, especialmente numa geração onde as pessoas nunca foram sequer expostas à Torá autêntica e verdadeira, então as pessoas simplesmente foram enganadas ou foram mal orientadas. Então, e mesmo que fossem, digamos assim, alguém conhecedor e etc., tomou essa decisão consciente, etc., mesmo assim, isso que a gente está falando é sobre o pensamento, não sobre a pessoa. Sobre o Yehudi, a gente tem que amar cada Yehudi e aproximar eles para o caminho da A Torá. gente pensava. Sim. Foi Era o pai de Menashe? Bom, depois você me manda mensagem aí, Bruno. E aí, vamos lá. Esse negócio de mentira.